O estudo da hermenêutica e da exegese bíblica vai exigir um domínio técnico, linguístico e histórico profundo. Então, quando um professor, nesse caso dessa análise, o professor Fábio Sabino, ele se proclama e se autoproclama e continua a se autoproclamar hermeneuta e exegeta do hebraico, mas ele não é alfabetizado na língua, ele vai incorrer em um erro muito grave, que vai, na minha visão, minar a sua credibilidade e prejudica seus alunos também. Essa incongruência intelectual vai ser, nesse vídeo, rigorosamente examinada, pois ela compromete a seriedade do estudo acadêmico e a busca pela verdade. A hermenêutica e a exegese dependem diretamente do domínio da língua original dos textos. O hebraico bíblico ele vai possuir uma estrutura gramatical, morfológica e semântica singular, com algumas nuances que se perdem na tradução. O simples fato de alguém não ser alfabetizado em hebraico, como no caso do professor Fábio Sabino, isso já o impede de acessar diretamente os textos originais, tornando sua análise dependente de traduções ou interpretações alheias. Logo, sua hermenêutica não é primária, mas terciária e contaminada por intermediários. Isso, ao meu ver, equivale a um matemático que não conhece álgebra ou um cirurgião que nunca estudou anatomia. A prática se torna insustentável e fraudulentamente intelectual. O verdadeiro exegeta precisa da ferramenta essencial da língua para realizar um trabalho sério e autêntico. Quando o professor Fábio Sabino assume um título que exige uma qualificação que ele não possui, ele está cometendo um equívoco ético e acadêmico. O uso do termo exegeta implica diretamente na capacidade de analisar criticamente o texto no idioma original. Se essa habilidade está ausente, então ele está enganando seu público, e ainda que inconscientemente. Se um médico sem formação se proclama cirurgião, ele coloca vidas em risco. Se um exegeta sem alfabetização hebraica se proclama intérprete da Bíblia, ele compromete a compreensão do texto sagrado, distorcendo conceitos e disseminando erros. A ausência de domínios do hebraico força o professor Fábio Sabino a depender de traduções. O problema também, na minha visão, é que todas essas traduções são, por natureza, interpretações. Cada versão bíblica contém escolhas semânticas e estilísticas feitas pelos tradutores, que, por sua vez, já possuem suas próprias pressuposições teológicas e metodológicas. Se o Fábio Sabino não tem acesso ao original, ele não pode verificar a fidelidade das traduções que usa. Isso torna ele refém de um conhecimento passivo de segunda mão, sem a capacidade de aprofundar-se nas ambiguidades do texto ou até explorar alternativas filológicas. Como pode um exegeta confiar cegamente em um trabalho alheio sem ter as ferramentas para julgá-lo? Um problema recorrente em figuras que assumem títulos sem a devida qualificação e faz uso de sofismas ou de uma retórica artificial para mascarar sua deficiência. Pessoas assim recorrem a citações de dicionários, comentários de terceiros e conjecturas teológicas para poder aparentar um conhecimento que na prática ele não possui. A erudição genuína se baseia no estudo direto da fonte primária, enquanto a pseudo-erudição se apoia em aparatos secundários, Fábio Sabino, muitas vezes sem a capacidade também de avaliá-los criticamente. Esse tipo de professor, pessoal, ao invés de esclarecer, ele confunde, pois ele vai compensar sua falta de conhecimento com um jogo de palavras que impressiona leigos, mas não resiste a uma análise rigorosa. Se um professor deficiente em hebraico, como o Fábio Sabino se apresenta como especialista, ele está formando alunos com uma base comprometida. Seus discípulos absorvem não apenas o conteúdo deficiente, mas também a falsa impressão de que se pode interpretar textos bíblicos originais sem um estudo real da língua. Isso vai perpetuar como um ciclo de mediocridade intelectual, Fábio Sabino, onde seus erros conceituais são reproduzidos e disseminados. A academia
Nessa visão, começa a perder a seriedade e rigor, e a própria hermenêutica se torna um campo infestado de amadorismo e achismos, distantes do verdadeiro espírito investigativo. Professor Fábio Sabino, a hermenêutica bíblica ela vai exigir um compromisso com a verdade, e essa verdade não pode ser acessada sem as ferramentas adequadas. Alguém que se diz hermeneuta e exegeta do hebraico, sem ser alfabetizado na língua, está em contradição consigo mesmo e com a própria essência da sua profissão. Ele se torna um intermediário defeituoso entre o texto e os alunos, transmitindo uma ilusão de conhecimento em vez de uma compreensão autêntica. Se há uma lição fundamental, Fábio Sabino, para se extrair dessa crítica, é que o estudo sério das escrituras requer uma integridade intelectual e respeito pelo rigor acadêmico. O verdadeiro exegeta não apenas conhece a língua, mas a domina com profundidade, pois só assim ele pode ser intérprete fiel e confiável dos textos sagrados. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ativar o sino de notificações e lembre-se, a lógica ela não mostra, a lógica ela revela. Valeu!